Fala galera do Colégio Pequeno Príncipe Avante. Pessoal do 6º ano, vamos lá. A gente vai estar falando agora do nosso segundo livro, certo? Nós vamos estar falando de classificação dos materiais ou das matérias. Aí a gente vai estar vendo a questão de misturas, dois tipos de misturas, certo? Mistura homogênea e mistura heterogênea. Como classificar essas duas? Aqui no início do livro, ele coloca aqui pra gente, numa imagem de abertura, tá? Mostrando, por exemplo, aqui a água da chuva e a água do mar. Apresentando aí pra gente o que é mistura e o que é substância. Olha o que ele coloca aqui pra gente. Na imagem de abertura você observa que o nosso planeta está em volta por uma camada de ar, composta de uma grande variedade de gases, chamada de atmosfera. Então, essa camada de ar aí é uma mistura de gases, tá? Só que a gente não está observando um a um, que não dá para a gente visualizar, certo? Mas o que dá para a gente perceber aqui, que é o seguinte, tudo o que circula, tudo que se move em relação à questão dos gases, é uma mistura. Então ele quer mostrar para vocês mais lá adiante dois tipos de misturas. Uma heterogênea e outra homogênea, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecido como substância, certo? Primeiro, para a gente entender o que é a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Então isso, definição de matéria. Ele coloca duas imagens aqui, como eu te falei agora há pouco, certo? Água da chuva, uma mistura de água e gases presentes na atmosfera. A água do mar contém vários sais dissolvidos, também é uma mistura. Adiante, ele coloca uma imagem do corpo humano, que ele diz que o corpo humano ele é formado por vários sais minerais, ou seja, várias misturas, certo? Aí, exemplo, nós temos aqui o hidrogênio, o oxigênio, o cromo, o flúor e entre outros. Aqui, uma imagem bem ilustrativa aí no teu livro, certo? Que tu vai estar observando essa questão dessas substâncias que formam os elementos químicos do nosso corpo, tá bom? Outro detalhe, quando ele diz assim, quando duas ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que é uma mistura, tá? A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, é classificado como uma mistura. Certo, galera? Então, aqui, por exemplo, ele coloca para a gente os elementos que combinam o CO2, o gás carbônico. O gás carbônico ele é formado por uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Isso é o quê? Isso é uma mistura. Certo? Porque está mostrando ali a composição química desses elementos. Ok? Agora partindo lá para a mistura. Vamos à definição do que é misturas. Ele coloca aqui para a gente, por exemplo, água do mar. Água do mar é uma mistura de vários sais. Certo? Mistura de água e sal. Então, por que ele faz aqui uma pergunta para a gente? No mais um Clique Ciência. Por que a água do mar é salgada? Certo? Tem um pequeno texto aí que fala de todo esse contexto, de toda essa mistura aí apresentando pra gente o porquê dela ser salgada, tá bom? Outro ponto principal. Apesar de sabermos que a água do mar contém sais, tá? Para nós o seu aspecto visual é o quê? Uniforme. E não conseguimos diferenciar os seus componentes. Temos então uma mistura homogênea, tá? Então, como eu te falei, tu vai ter dois tipos de misturas. Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. O que é a mistura homogênea? Só uma única definição, certo? E a mistura heterogênea? Você vai observar que você não vai ter um critério uniforme. Como ele mostra aí pra gente, a questão da água dissolvendo o açúcar. Quando você dissolve água, ou melhor, açúcar na água, você vai observar
que tem um único aspecto. Já que tem um único aspecto, certo? Você tem ali uma mistura homogênea, certo? Outro exemplo que ele coloca aqui, água mineral sem gás. Outro exemplo de mistura homogênea. Mais abaixo, ele coloca: embora seja aparentemente formada por um único composto, a água mineral apresenta diversas substâncias químicas, certo? A água que tomamos é, portanto, uma mistura. É uma mistura, porém, ela é homogênea. Por quê? Você tem um único aspecto. Aí ele coloca: saiba mais, existe água pura na natureza? Uma pergunta que ele faz para a gente. No sentido rigoroso do termo, a resposta é não. Por quê? A água nunca é encontrada completamente pura na natureza, isto é, sem adição de outras substâncias. Então, por exemplo, a água da Cozampa, ela não é uma água, posso te dizer, 100% pura. Por quê? Ela sofre um tratamento. Até chegar às nossas casas, ela tem ali substâncias que não são agressivas ao nosso organismo. Então, ela não é 100% pura. E uma água no meio da Amazônia? Aí também ela tem os seus componentes. Tem outras substâncias que também são misturadas a ela. Água da chuva, que vem com os gases, através do aquecimento, das fumaças e tudo mais. Certo? Então, não posso te garantir que toda a água que nós encontramos em qualquer parte do planeta, ela seja pura. É onde podemos encontrar água pura. Em geral, a água pura, também chamada de água destilada, é obtida em laboratório. Para quê? Fazer remédios, tá? Mas o que é água pura? Água pura é uma substância formada exclusivamente pelos elementos hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula é H2O, tá? Tá aí a questão da água pura. Outro ponto. Na página seguinte, nem todas as misturas têm o mesmo aspecto. Observe a imagem. Você vai ter a imagem 1 e a imagem 2. O que cada um está representando para a gente. Essas imagens, a imagem 1 é uma mistura homogênea. E a imagem 2, aonde só um exemplo. A imagem 1 você tem água mais álcool comercial. É uma mistura homogênea. E você não consegue observar a diferença entre os dois aspectos. E a mistura 2, água mais óleo de cozinha, tá? Então, o óleo fica em cima e a água embaixo. São o quê? Duas. É uma mistura homogênea? Não, é uma mistura heterogênea, tá? Tá aí a diferença. Tem aí Fazendo Ciência, não se preocupe com isso daí, que a parte de Fazendo Ciência, assim que a gente retornar, num futuro bem próximo, se Deus quiser, a gente vai estar realizando, certo? Outro ponto, ele coloca aqui pra gente a questão de matérias que podem ser misturadas completamente ou não, tá? A propriedade que as substâncias têm de dissolver, por exemplo, a água, ela dissolve várias substâncias. Claro que ela não dissolve todas, mas ela é conhecida como solvente universal, certo? Outro, aí ela fala também, eles falam aqui sobre a questão do solvente universal, sobre a densidade. Por ser menos denso que a água, o óleo fica na parte superior, tá? Isso significa dizer que a água ela é mais pesada e o óleo é mais leve. Por isso, numa linguagem bem simples, por isso que o óleo fica em cima. Outro ponto que ele coloca aqui, de textura oleosa, por exemplo, o petróleo, tá? É um combustível fóssil, mas como a gente consegue olhar, ele só tem um único aspecto. Então, é uma mistura homogênea, tá? Mas, por que ele é uma mistura? Porque ele tem vários elementos, ok? Aí temos a imagem, bonitinha. Aí, um outro exemplo que ele coloca aqui pra gente é o exemplo do sangue recolhido para o exame. Sendo que o sangue a olho nu, eu posso te dizer que ele é uma mistura, o quê? Homogênea. Mas quando ele vai para o laboratório, ele não é uma mistura homogênea, tá? Ele já é uma mistura heterogênea. Por quê? Ele tem vários elementos, tá? Então depende do aspecto e depende do que ele vai estar te pedindo. Um outro exemplo é a mistura do, por exemplo, leite observado a olho nu,
ele é o quê? Uma mistura homogênea. Mas ele analisado, ele é uma mistura heterogênea. Por quê? O leite observado pelo microscópio óptico, ele tem gordura em suspensão, tá? Então ele não pode, nesse aspecto aí, ele não é uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea, ok? Temos uma atividade na página seguinte, vou estar colocando aí para vocês, certo? Desde já, meu muito obrigado e até a próxima.